Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou o Head de Conteúdo da B2B Stack, que é a maior plataforma de busca e avaliação de softwares da América Latina. Eu estou aqui com o Henrique Lubick da Plumes e a gente hoje vai falar sobre marketing de defensores, por que dessa estratégia, como fazer, que movimento ela pode gerar nos negócios de uma empresa. E é legal a gente estar com a Plumes hoje, porque eles têm um case super interessante que refletiu na premiação do B2B Awards, que aconteceu em 2020. A Plumes recebeu o selo top de categoria, né? Que é das 5 melhores empresas que mais se relacionaram, né, com os seus clientes dentro da plataforma B2B Stack. É um grande ganho, o Henrique vai falar mais sobre isso. E antes, eu queria que ele se apresentasse, que ele falasse um pouquinho do trabalho dele lá dentro da Plumes e apresentasse também a empresa aí para quem eventualmente ainda não conheça. Perfeito. Obrigado, Vanessa, né, por dar para a gente esse espaço. Obrigado pelo convite. Né, para me apresentar, meu nome é Henrique, né, eu sou head de conteúdo aqui da Plumes, estou aí há quase 2 anos na liderança da área, né, trazendo conteúdos, eventos, justamente sobre assuntos de negócios para o nosso público, né, e explicando melhor o que é a Plumes. Né? A gente é uma empresa fornecedora de CRM, principalmente para ajudar a simplificar vendas complexas. Né? A gente atua principalmente nesses ramos, né, de serviços, indústria, software e tantos outros que enfrentam, né, esses problemas de vendas com ciclos de venda muito longo, que exige a passagem de bastão entre colaboradores, ou que tem uma solução que seja muito técnica e por isso precisa de um escopo de um projeto, né, uma implementação. Então, a nossa ferramenta, ela atua principalmente nesses casos. Claro, né, que como é uma ferramenta muito personalizável, ela se adequa a diversos cenários, né? Mas hoje a gente atua principalmente nesse ramo, né, que a gente chama de vendas complexas. E claro, né, foi um grande prazer para a gente, né, participar do B2B Awards, né, ter essa posição de destaque. Né? Desde 2019, a gente vem tentando emplacar, né, uma política de marketing de defensores. Né? A Plumes, desde o seu início, ela foi concebida como uma solução com uma dor muito específica do mercado, que é justamente essa dor de você unir o gerencial ao operacional, né? E isso evoluiu mais tarde, né, para toda essa simplificação de vendas complexas. E o nosso foco sempre foi de ajudar os nossos clientes, né? Porque a gente é uma solução de SaaS. Então não é simplesmente, fechou o software, né? O mercado brasileiro já, se você, né, está aí no mercado há 20, 30 anos, provavelmente já teve algum trauma com contratação de software, que contrata, aí o cara desaparece, não dá mais suporte, tem que ter uma equipe de TI. E só que com o modelo SaaS as coisas não são tão simples, né? Não basta apenas implementar. Tem todo o ciclo de vida, tem, né, o chamado LTV, né, para garantir que esse cliente ele fique bastante tempo, né, que é isso que gera valor, né? E a gente quer trazer essa facilidade mesmo para empresas que tenham processos muito mais complexos do que a maioria de CRMs costuma tratar. Não, legal, é muito importante falar dessa questão do SaaS, né? Que é ali o relacionamento mesmo com o cliente para que ele fique mais tempo na casa e justifique, né, todos os investimentos de atração. Então, realmente, as empresas de softwares entendem muito bem como é que se faz isso, porque essa é a natureza do negócio. E indo além, as empresas hoje aqui no mercado nacional estão entendendo também a importância de manter não só um bom relacionamento, como descobrir os defensores da marca. Descobrir ali as pessoas que estão tão satisfeitas com o produto a ponto de poderem ir a público e falar bem dele e fazer realmente uma defensoria dessa causa. Então, eu queria começar com você justamente entendendo como é que vocês estão trabalhando essa estratégia dentro da Plumes hoje, desde quando, e aí a gente vai entendendo como é que isso está se dando aí durante o nosso papo, mas me conta, como é que vocês estão estruturando essa estratégia hoje? Perfeito. Né, então, até voltando um pouquinho mais atrás, né, quando a gente fala de marketing de defensores, eu acredito que a gente precisa falar primeiro, né, sobre marketing no geral, no sentido, né, daquilo que a gente produz de conteúdo para o público. Porque quando você faz uma campanha, quando você faz um conteúdo, qualquer, né, produção que você faz com o marketing de uma empresa, ela está claramente com o viés estampado ali. Aqui, para o consumidor, você está gritando
me compre, basicamente, né? Em todos esses momentos. Não importa se é um webinar sobre táticas de vendas, não importa se é um e-mail marketing com um desconto, né? Qualquer comunicação de marketing, ela é percebida, né, com aquele viés muito claro do consumidor, né? Que ele vê quase como um inimigo, né? Querendo tirar dinheiro de você. Então, como o marketing de defensores entra nisso? Né? Justamente não apenas como uma forma de você, né, garantir indicações, mas também como uma forma de você dar voz a pessoas que seriam isentas, né, não teriam compromisso com a sua empresa e ajudar que esse conteúdo ele chegue a outras pessoas que também têm essa suspeita inicial. Afinal, você só sabe qual é a experiência real de vendas uma vez que você já assinou o contrato, né? E ter essa prova social de pessoas que já provaram esse produto, já comprovaram a eficácia deles, é um dos motivos do porquê que a gente decidiu ir atrás desses marketing defensores, né? Acredito que na Plumes, a estratégia de marketing defensores, ela vai muito além daquilo que o marketing faz, né? Como eu disse, o produto foi concebido justamente por causa de uma dor. Então, o que a gente faz hoje de marketing defensores é apenas uma extensão daquilo que o produto já fazia desde antes, que é justamente garantir a satisfação desse cliente, né, e promover indicações a partir disso. Afinal, né, o Plumes começou como uma plataforma pequena, como todas. A gente precisou conquistar clientes, dar uma atenção maior para esses clientes, né, e a gente notou que sem isso a gente não cresce, basicamente. Né? Não existe crescimento sem indicação. Então, a gente investiu nessa estratégia justamente por causa disso. Né? E parte dessa estratégia, ela vem principalmente justamente, né, desse investimento em produto. Né? Não apenas no passado, como hoje mesmo, né, nesse ano a gente já conseguiu um aporte aí de 3 milhões para investir exclusivamente em produto, né? Não praticamente exclusivamente, né, obviamente, mas principalmente em produto, justamente porque o nosso compromisso não é apenas de vender, né? A gente já olhou para a estrutura de outras empresas, né, do ramo de CRM, e a nossa é uma das que mais é marcante essa questão da proporção de pessoas na entrega em relação às pessoas antes dela. A gente tem uma equipe de marketing e vendas relativamente reduzida se comparado ao tamanho da equipe de integração, né, de integração não, de implementação, de suporte, né, a própria equipe de desenvolvimento. Né, a gente sempre deu muito foco para essas equipes justamente porque a gente não quer fazer uma política de indicação, né, de defensores apenas no Gogó. A gente quer também fazer uma política de defensores que a nossa ferramenta reflita essa robustez que a gente quer entregar. A gente quer entregar essa facilidade no uso, a gente quer entregar essa facilidade da rotina do vendedor, justamente porque é o valor que a gente enxerga para o nosso mercado. Né? A gente quer crescer nessa base sólida de qualidade. Por isso que a gente investiu bastante não apenas no marketing, né? Nessa questão, eu acredito nem que o nosso marketing realmente faça tanto essa parte de defensoria, né? De marketing de defensores. Quem atua muito forte nisso é justamente os nossos setores de implementação. Né? Hoje a gente tem uma das nossas métricas que é o CSAT, né? Que é uma nota que a gente sempre pede para os nossos clientes após a implementação. Né? Hoje a gente tem uma média aí de 9,8 no nosso CSAT, né? 9,8 de 10. Então a gente sempre se preocupa com uma entrega de excelência na nossa plataforma, né? Como eu disse, né? Isso vem desde o marketing, né? Fazendo conteúdo direcionado, tentando ajudar nas dores diárias do nosso cliente, passando pela equipe de vendas, né, que estuda o cliente, entende as principais necessidades, configura, mostra a plataforma como ela seria no dia a dia do vendedor e entregando isso, é claro, para o setor de implementação, que se preocupa com a entrega. E claro que também não para aí, né, que tem acompanhamento, tem feedback de produto, né, sempre, boa parte dos nossos desenvolvimentos de produto, principalmente no início, vieram justamente de conversas com o cliente. Não, o cliente precisa de uma integração, o cliente precisa de uma tela de metas, o cliente precisa de tal funcionalidade. Basicamente, o Plumes, como ele é hoje, ele só existe por causa dos nossos clientes. Ele é uma plataforma não apenas personalizável, mas também ela foi personalizada ao longo dos anos, justamente por causa desse contato tão próximo de produto com o CS, né, com o nosso setor de Customer Success, ou mesmo antes dele existir formalmente, né, a gente sempre se preocupou muito de entregar algo feito baseado naquela necessidade do cliente.
né? Então, a nossa estratégia de marketing de defensores, ela vai muito nisso, de falar diretamente com o nosso consumidor, né, com esse gestor de contas, né, que lida com o cliente todo dia, para entender, né, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, onde estão os erros, né? E o nosso foco nesse ano também, para ajudar justamente nessa estratégia de marketing de defensores, é, antes de mais nada, né, investir em NPS, né, na melhoria do NPS também, né, que a gente quer que os nossos consumidores tenham uma ótima experiência com a plataforma, que eles fiquem 5, 10, 20 anos com a nossa plataforma, né? A gente não quer, que não é uma venda B2B, não é uma aventura. O cara não pode contratar hoje e churnar depois de 6 meses por causa de um projeto mal realizado, né? Ele pode perder o cargo, ele pode perder prestígio na empresa, pode atrasar o faturamento da empresa, então a gente não quer isso. A gente quer justamente o oposto, a gente quer ficar 20 anos com esse cliente, é mais, né? Um contrato vitalício mesmo, né? Porque a gente quer garantir que o cliente seja assegurado pela plataforma durante toda a sua jornada conosco. Né? Quando eu digo de marketing de defensores, é basicamente isso, né, que a gente fala. E claro que a gente metrifica isso não apenas, é claro, pelos indicadores operacionais, como por exemplo, né, o que eu citei aqui, CSAT, NPS, né, mas também pela originação. Né? O marketing também atua nisso, na questão de traquear, né, quem são esses leads que vêm, né, quem são essas oportunidades geradas através de clientes. Né, essa é uma métrica que a gente realmente se preocupa. A gente tem no nosso dashboard, né, afinal o CRM, né, a gente usa, né, o Plumes na nossa operação diária, a gente verifica lá todo dia a questão de quantos clientes foram gerados a partir de indicação. A gente tem essa preocupação e a gente quer aumentar esse número justamente porque a gente entende que se nossos clientes estão felizes, eles vão indicar. Se eles vão indicar, a gente vai crescer. E se a gente puder crescer, a gente pode entregar ainda mais valor para esse cliente. Né? Então, vira esse ciclo, né, de melhoria complexo, porém, né, que a gente se esforça cada dia mais para tornar ele eficiente, e é o que a gente busca trazer aí com a nossa política de marketing de defensores. Eu achei legal porque você já deu um passant de como a Plumes enxerga, né, todo esse processo. E é legal frisar que o marketing de defensores ele só faz sentido quando a empresa também já está preparada, né, para estimular que as pessoas possam ir a público falar sobre a empresa. Então, existe um tratamento muito forte em relação ao produto, a Customer Success, que é justamente garantir que o cliente esteja sendo bem atendido, um suporte eficiente. Então, realmente uma estrutura bem complexa, né, que precisa ser montada. Mas, na verdade, assim, antes eu queria até resgatar alguns pontos da sua fala que eu achei interessantes. A Plumes existe desde 2015, não é isso? Isso, como produto vendido no mercado, 2015. E desse período para cá, você acredita que teve que existir um processo de maturação, de aderência no mercado, para que o produto pudesse ser validado? E como é que foi esse processo até a gente chegar em 2020 e aí esse reconhecimento do público dentro da plataforma B2B Stack? Claro, né, a jornada começa, claro, com os fundadores da Plumes, né, o Thiago Pagani, Matheus Pagani e o Vinícius Sampaio. Né, eles criaram a plataforma justamente por causa de uma dor da indústria na época, né? A gente sempre voltou nossos olhos para a indústria e a gente, a partir do momento que a gente viu que a nossa solução ela foi se adaptando melhor, a gente também começou a abarcar, né, outros segmentos como serviços, tecnologia, né, enfim, vendas complexas no geral. Mas todo esse processo de maturação veio primeiro, né, com a construção de um produto robusto, né, porque afinal todo mundo começa pequeno, né? Todo mundo começa com uma plataforma mais simples, né, com algumas funcionalidades, né, e conforme nossos clientes foram chegando, a gente foi trazendo mais coisas justamente para satisfazer essas dores. Então, a maturação começou esse processo de ouvir feedback de clientes sobre o produto, né, e trazer isso para a plataforma. Então, a gente fazia escopo, a gente definia desenvolvimento, às vezes a gente entregava um desenvolvimento de graça, assim, só para manter aquele cliente na carteira. Então, o processo de maturação foi um longo caminho aí de desenvolvimento da plataforma. Né, muitas das funcionalidades hoje que são indispensáveis para o CRM surgiram desse período de maturação, né, a automação de proposta que a gente tem hoje, né, o workflow, depois que foi ainda, né, teve um grau de complexidade a mais também,
né? Então, foi todo esse processo de maturação antes mesmo de existir um marketing, né? E depois da existência do marketing, a gente começou a se esforçar mais nessa questão da comunicação com o cliente, né? De informar de novos produtos, né? Informar de novas funcionalidades, né? Porque, querendo ou não, se o cliente pede uma funcionalidade, ela fica disponível no CRM, né? Outros clientes também podem fazer uso desses recursos. É claro que com o nível de desenvolvimento é cada vez mais avançado, né? A gente entrega, né, claro, um protótipo, e aí esse protótipo evolui para uma funcionalidade melhor, mas a conversa, né, o caminho de maturação para esse marketing de defensores, ele começa em produto e no final ele acaba em produto também, né? Ele acaba muito nesse foco de a gente precisa ter pessoas falando com os clientes todos os dias, a gente precisa ter pessoas anotando o que esses clientes querem, a gente precisa que esses feedbacks cheguem na equipe de desenvolvimento, a gente precisa ter uma equipe de desenvolvimento capaz o suficiente para atender essa demanda, né? Então, nosso marketing de defensores, ele está até bem que fora do marketing, de certa forma. A gente atua mais nesse fenômeno de comunicação, principalmente, né, de falar com o cliente, né, informar novas funcionalidades, auxiliando, claro, CS também, né, no que for possível. Então, o CS faz uma campanha, a gente revisa, entrega arte, né, dá esse apoio para que a área de CS também tenha capacidade, né, de fomentar essas ações de indicação. Uhum. Então, o marketing ele acaba sendo mais o apoio, né, de toda essa produção que é totalmente focada justamente no produto. Mais do que, né, nessa divulgação, nesse incentivo, nessa questão. Então, a gente realmente busca um alcance orgânico com essa robustez do produto. É bem interessante, né? Porque é um conteúdo, é o conteúdo que gera conteúdo, né? Então, quanto mais clientes bem informados, bem acompanhados, eles são capazes, né? E se sentem à vontade para gerar conteúdos também em favor da empresa. E esse é um círculo virtuoso muito interessante e que já existe no mercado americano há muitos anos. É uma estratégia que não é nova, mas aqui no Brasil ainda existe ainda um mercado bem interessante, né, para ser explorado. E aí eu queria muito que você contasse para a gente, assim, realmente abrisse a caixa preta da Plumes, né, em relação às estratégias de marketing de defensores, né? Como vocês organizam todos esses processos dentro da empresa, até para a gente poder entender, quem estiver assistindo e estiver numa estrutura menor, qual é o momento de poder fazer, dar esse passo, se é preciso ter uma, uma operação robusta, se dá para começar pequeno. Então, se você quiser começar contando como isso se deu, em que momento, acho que é legal para todo mundo poder entender aí e adequar aí para a sua devida estrutura. Perfeito, Vanessa. Né, em questão no como é que é feito esse processo, claro, a gente sempre indica para o pessoal de CS ver quais são as plataformas que a gente quer focar, né? Então, a gente usava muito a questão do Google, do Facebook, antigamente, né, no início. Só que a gente foi notando justamente um movimento cada vez mais crescente dessas plataformas de avaliação, né? Não só a B2B Stack, claro, como outras também no mercado, mas a gente sempre direciona a nossa equipe de pós-venda, né? Que tem esse contato mais próximo com o cliente, na questão de como encaminhar esse cliente, né? Como a gente vai fazer case, por exemplo, né? Porque a gente não quer apenas que esse cliente ele fique na avaliação. Claro que a gente quer que ele avalie, né, que ele dá nota, fala que precisa melhorar, o que né, já está bom, entender o que a gente precisa focar naquele instante, né? Mas a gente também foca bastante nessa estratégia de cases, né? Que a gente quer mostrar a gente não quer que isso fique fechado, né? A gente não quer apenas lá. Então a gente quer mostrar que como a plataforma entrega, né? O que ela entrega. Então, né, na operação de marketing, eu diria que para quem está começando o ideal é sempre falar com o cliente, né? Falar diretamente com essa pessoa que você está atendendo, né? Se você não tem ainda o setor de CS que faz essa conversa, aí é dever do marketing mesmo fazer essa pesquisa, né? Na Pluma a gente tem essa separação, né, o bem marcado, né, na questão de que o CS fala bastante com o cliente e a gente faz essa ponte, né, dando suporte justamente nessas partes mais estratégicas. Principalmente quando você tem mais reduzida, você tem um setor de CS que já está muito na operação,
né, de contato, o marketing ele vem como esse braço que ajuda na questão da divulgação, né, que ajuda na questão dos incentivos, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma pesquisa mais a fundo da usabilidade da plataforma, por exemplo, né? E com isso também gerar mais avaliações. Aí você pode ter, o marketing pode auxiliar, né, trazendo um incentivo, né, dando o caminho das pedras para acesso. Ah, vai dar um vale de compra, né? Vai dar uma bonificação, um brinde, né, para esses clientes que topam participar, né, dessas avaliações. Então, é basicamente isso, né, o que a gente faz hoje, mas basicamente fica nesse contato dia a dia com o cliente. Acredito que se você é pequeno, muito provavelmente essa carteira é pequena, né? Então, o primeiro passo é conversar com toda essa base. Aproveitar que você tem, sei lá, que às vezes o pequeno ele também tem essa vantagem, né? Porque o grande ele tem a estrutura, ele tem todo aquele poder, né, de alcance, mas o pequeno ele tem uma grande vantagem de si, que é essa questão do atendimento personalizado, né? Que é você estar lá no dia a dia, você entender, né? Se você não tiver uma área de CS, o marketing falar, né? Fazer as perguntas, ter um roteirinho pronto, né? De quais perguntas fazer. E sempre, é claro, deixar aquele CTA, né? Que chamar o cliente para uma ação além daquilo, para levar ele para o B2B Stack, né? Para a plataforma de avaliação, para ter isso registrado, né? Não apenas como registro interno, mas também como registro público na internet. É bem interessante porque a partir do momento que a empresa entende que essa estratégia faz sentido e coloca energia, ela gera resultados até a médio prazo, né? Acho que a curtíssimo prazo é um trabalho um pouquinho que exige bastante dedicação, né? Mas acho que a médio prazo, se a gente pensar desde quando vocês começaram a ter todo esse contato mais próximo com o cliente e fazer todos esses incentivos, né? Criar mesmo essa comunidade aí de clientes mais próxima de vocês, até o momento que vocês conseguiram e conquistaram o selo se destacando ali entre as 5 soluções de CRM, né, como melhor avaliadas no nosso portal B2B Stack. Quanto tempo aconteceu isso para que vocês já ganhassem esse selo, esse reconhecimento? Foi aí um longo tempo, né, que o marketing da Plumes ele teve grandes desafios a partir de 2019, né, que a área começou a se consolidar nesse ano. A gente ainda não tinha caminhos muito bem traçados, né, não tinha estratégias definidas sobre qual era o melhor caminho. E a gente chegou justamente nesse marketing de defensores uma oportunidade. Então, a gente vem trabalhando essa oportunidade, né? A gente vem incentivando o CS a deixar avaliação, a gente vem, né, denotando junto com a equipe, junto com o CEO, né, junto com a gestão da empresa, como é importante investir em produto, né, como é importante investir nessas questões principais, de ter a comunicação com o cliente, ter uma área de CS maior, né, que é capaz de falar, né, com esses clientes. Então, todo esse percurso aí, né, vem lá de 2019, né, a gente ainda não tinha conseguido ser em 2019, foi por isso aqui que a gente não conseguiu de 2019, né, mas em 2020 a gente não ia querer deixar barato, a gente correu atrás do selo, a gente incentivou o pessoal a sempre deixar para o cliente, né, de dar avaliação, de ir correr atrás, de conseguir esses números para a gente conseguir, né, estar entre as posições de destaque. Né, eu creio que a gente ficou aí uma posição antes do pódio, né, em 2019, e 2020 definitivamente a gente entrou no pódio, agora a gente veio para ficar. Né, a gente não descansa até ser a plataforma número 1, né, de CRM, não apenas na América Latina, mas também, né, de todo o globo. É legal isso. A gente percebeu muito essa movimentação de mercado nessa última edição do B2B Awards. Justamente as empresas entrando ali com estratégia e realmente com uma ambição mesmo de conquistar ali, pelo menos o pódio, estar entre as 5 mais, né? Porque elas entenderam a relevância desse selo. E como você é um head de conteúdo, eu queria até entender, e eu acho que é legal, assim, dentro de como a gente está tratando aqui essas boas práticas, entender como é feita a comunicação
dessa conquista, porque é preciso dar voz aos clientes e eles fazem essa movimentação e a plataforma da B2B Stack está ali para isso. Mas como é que vocês surfam nessa onda, né? Existe uma comunicação dessa conquista? Como é que vocês fazem? Como vocês usam o selo? É legal, é interessante mostrar isso para o mercado, porque isso pode entrar no discurso de venda, isso pode entrar no discurso do marketing, pode entrar no discurso de CS. Então, conta para a gente como é que vocês estão usando essa estratégia aí vencedora. Perfeito, né? Do lado do marketing, que eu posso dizer principalmente, né, é a questão de deixar esses emblemas, né, no site, né? A gente está reformando nosso site. Logo mais, provavelmente no momento que essa gravação, né, ela for divulgada, já vai estar lá no nosso site, o nosso selo bonitinho lá, junto também com outras conquistas que a Plumes teve, né, de todos esses anos. E, né, isso da parte do marketing, né, a gente tem sempre como comprovar a nossa autoridade, né, mostrar que o nosso brand não é da boca para fora, né, como a gente gosta de falar aqui, a gente gosta de colocar cara a tapa, a gente tem até um programa com esse nome, justamente porque a gente gosta de mostrar que a nossa plataforma ela não é da boca para fora, né, a gente quer entregar, de fato, resultado. Então, o marketing foca bastante nessa questão da autoridade, mostrando esse resultado, e vendas também leva isso, né, no seu próprio discurso, colocando a gente, né, como uma plataforma grande, muito avaliada, colocando a gente como uma plataforma que é capaz de entregar. Né? Antes mesmo do emblema, a gente já tinha uma comunicação muito forte nisso, de ser transparente. Se quiser falar com clientes antigos, pode falar. A gente gosta mesmo é da indicação, a gente não quer colocar você numa armadilha. Então, o pessoal de vendas já tem esse discurso aí muito bem afiado, né, de trazer essas autoridades, mostrar como a gente entrega valor. E claro, né, o resto do processo é basicamente para manter isso. Então, a implementação fazendo um trabalho de excelência que vem fazendo desde sempre, né, com esse 9.8 de CSAT. É o nosso suporte que responde numa média de 8 minutos, todos os clientes da nossa base. Então, a gente trabalha muito essa questão de toda essa comunicação, mostrando que, e querendo reforçar que o que a gente quer entregar é valor. E, claro, né, oferecendo caminhos para que esse cliente ele faça essa avaliação. Não apenas ficar naquele NPS, né, no gráfico da empresa, mas também mostrar isso, pedir, reforçar isso, para que esse marketing de defensores ele vá para além da empresa. Né? Ele, de fato, seja um marketing e não apenas uma política interna de defensores. Eu acho que é interessante a gente falar também aqui, Henrique, a respeito do porquê usar uma plataforma de busca e avaliação, como é a B2B Stack, para que os clientes vão até ela e possam dar os seus depoimentos. Porque não um canal dentro da empresa. Qual é a diferença de valor que existe quando um cliente está fora do ambiente controlado da empresa? E por que estimular? Qual é essa importância? Vamos falar um pouquinho dessa neutralidade da plataforma. Sim, com certeza. Né, para a gente ter uma plataforma de avaliação que seja externa, é aquilo que eu falei antes. Né, que eu produzi conteúdo falando como o Plumes é demais, como o Plumes resolve sua vida, como vai resolver todos os seus problemas, é bem suspeito. Né, porque afinal eu trabalho na Plumes, né, eu sou head de conteúdo, então é sempre suspeito eu trazer o meu discurso dentro do conteúdo. E onde que as ferramentas de avaliação entram nessa brincadeira? Né? Justamente por a gente dar a voz para esse cliente nosso, né? Às vezes até mesmo o cliente que não está satisfeito, né? Porque ele sabe que existe esse caminho. Né? Se o CS trouxe para ele a questão da avaliação no momento bom, essa avaliação também vai aparecer no momento ruim, justamente por causa disso. O cliente tem meios para reclamar, para dar um feedback, e é nesse ponto que o marketing precisa atacar, principalmente. Né, chegou essa avaliação numa plataforma como B2B Stack, por exemplo, o marketing também tem que passar isso para produto. Então, né, nesse sentido, a gente precisa de uma plataforma de avaliação não apenas para divulgar, né, o selo, dizer que a gente está entre as mais avaliadas e tal, mas para mostrar que a gente tem uma série de clientes que estão realmente satisfeitos,
e quais são os pontos também que eles enxergam falhas ainda. Porque é uma luta. A performance do produto é sempre, né, o lençol curto. Melhora aqui, aí falta ali, aí tem que melhorar ali. Então, é sempre uma busca eterna. E o uso de uma plataforma neutra também ajuda muito nisso. Porque existem muitos espaços vazios que o nosso produto ainda não cobre. E que um dia irá cobrir, muito provavelmente. E por isso que a plataforma neutra ela ajuda muito. Porque ela ajuda a gente a enxergar esses pontos cegos que a gente não tinha. E também justamente para divulgar que o nosso discurso, né, todos os conteúdos que a gente fala, né, quando a gente fala que você precisa automatizar o processo complexo para ajudar no seu dia a dia, né, que você precisa ter uma automação de proposta para não gastar tempo com refação e retrabalho, né, que você precisa ter relatório atualizado todo dia para garantir que você vai ter o registro, né, de quanto precisa vender, quanto precisa fechar, quanto precisa gerar, que isso é importante. E a plataforma neutra, ela comprova isso, né, porque a partir do momento que o cliente fala que a automação de propostas, nossa, reduziu o tempo de produção de uma proposta de 3 dias para 5 minutos, isso para a gente é uma grande vitória. Né? Para a gente do marketing, é claro, porque a gente pode divulgar um case de grande sucesso, mas para a empresa como um todo, porque esse cliente ele muito provavelmente vai lembrar da gente hoje, vai lembrar da gente amanhã, né? Depois de 5 anos, depois de 20. A gente tem muitos casos, por exemplo, né, de gestores que migraram de empresa e levaram para junto com eles. Né? E por isso que ter sempre esse acompanhamento, tanto, né, do cliente que está satisfeito, quanto dessa promoção, por assim dizer, né, desse relato desse cliente satisfeito, para a gente são duas coisas muito preciosas. Henrique, eu acho que é interessante falar também a respeito de investimentos dentro dessa estratégia, né? Eu imagino que com relação a qual a relação, na verdade, né, que vocês fazem, o quanto vocês investem para que essa roda possa girar dentro da Plúvios, da forma como você já explicou, e o quanto vocês têm de retorno, como é que vocês fazem essa relação? Como é que está hoje essa relação dentro da empresa? Conta um pouquinho para a gente, dá esse panorama. Claro, né? A gente investe bastante em produto, então o nosso principal meio, né, de avaliar isso é, primeiramente, o quanto que a gente investe em produto, quanto que a gente investe, né, o quanto que o CS, a gente investe em CS, né, que são esses principais canais que a gente usa hoje, né, para esse marketing de defensores, e quanto que isso retorna em indicação de cliente, né, e principalmente NPS, que a gente vê bastante, porque o NPS ele é essa métrica, né? A gente tem empresa aí do mercado de tecnologia com NPS negativo, negativo, muito negativo, sabe? O oposto de uma Nubank da vida, né? Um total espectro oposto. E a gente não quer se tornar essa empresa. Então, a gente vê principalmente isso, esse retorno, como uma política de longo prazo. Né? Porque esse investimento em produto, talvez ele não apareça no próximo mês, talvez ele não apareça no próximo semestre, mas a gente está acompanhando as indicações de clientes e, claro, o NPS, que é uma métrica que a gente usa como nosso termômetro de quanto está dando certo. É porque, afinal, se a gente tem muitos promotores, isso vai gerar indicação de cliente. Né? E se está chegando indicação de cliente, significa que está dando certo. Então, é uma estratégia aí de longo prazo, né, que a gente investe bastante, mas que a gente vê um altíssimo retorno, né, a gente vê que gera muito valor para esses clientes. Justamente pela perspectiva de sempre melhorar, de sempre atualizar a plataforma, de sempre tornar ela mais robusta. Então, os investimentos são basicamente esses, né? Claro que o marketing, ele auxilia, principalmente nesse encaminhamento de como isso é feito, mas aí a gente confia principalmente na questão do CS e produto, trabalhando no dia a dia para gerar essas indicações, principalmente. E aí, para a gente fechar, eu até acho que é interessante a gente comentar qual é o stack de ferramentas que são necessárias para usar, para colocar em prática uma estratégia de marketing de defensores, né? Então, eu acredito que o produto da Plume seja aí uma dessas ferramentas.
E se você puder comentar alguma outra solução que é importante para dar vazão, enfim, para poder otimizar todos os processos que são necessários. Claro, né, o que a gente pode falar, o Plumes, né, ele acaba ajudando muito nisso. Ele é integrado com a plataforma que a gente tem de NPS, por exemplo, então a gente consegue acompanhar a evolução do NPS do cliente pela plataforma, né? A gente também tem um sistema interno, né, que consegue criar gráficos a partir disso, é um sistema desenvolvido internamente mesmo, que a gente acompanha, né, o quanto sobe, quanto desce esse NPS, quais são as empresas que historicamente, né, estão com um bom desempenho de NPS. Então, né, falando do NPS é basicamente isso. E aí, para outras métricas, como por exemplo o CSAT, a gente usa a plataforma mesmo, né, sempre criando tarefas para o vendedor, né, a gente sempre pede para o vendedor fazer a pergunta do cliente. Porque perguntar para o implementador pode surgir aquela situação meio chata, né, de não fez o trabalho tão bom, aí você não vai falar direto para a pessoa que fez o trabalho de que o trabalho dela não é tão bom. Então, a gente sempre pede para o vendedor pedir esse feedback e anotar na plataforma mesmo, para a gente sempre ter o registro dessa métrica pelo CRM. Então, essa é uma oportunidade muito grande que a gente usa. Claro, ter uma ferramenta de inbound marketing para ter o disparo de produto, as novidades, ter uma plataforma de gestão de mídias sociais para você divulgar isso, né, para você ter todo esse parâmetro, né, o parâmetro não digo, toda essa estrutura de divulgação que vai dar apoio para a divulgação desse resultado. O que eu posso citar são basicamente esses. Né? Aí eu precisaria me inteirar com o CS produto, caso tenha outras ferramentas que ajudariam nesse processo. Mas é basicamente, né, uma plataforma para você ter registro de NPS, usabilidade também, né, ter uma plataforma de usabilidade para avaliar se você é SaaS, é claro, né? Se você é SaaS, ter uma plataforma que mede o quanto que os usuários estão usando naquele período é muito bom também, para ver se caiu o uso, se subiu o uso. E seria basicamente isso. Ter o apoio do marketing também para ter o inbound marketing funcionando, para ter e-mail marketing rodando para cliente também, para ter comunicação em rede social, comunicações novas de produto, e também para ter essas comunicações justamente de indicação. Né? Ter uma boa comunicação também interna, né? A gente tem aqui o Microsoft Teams, que a gente usa para comunicação interna também, que é muito útil, justamente porque a gente precisa ter essa ponte com o CS, com o produto. Senão não funciona toda essa lógica. Está, né, vendo esse webinar, né, deixa lá sua avaliação no B2B Stack. É muito importante seu feedback, muito importante, né, você deixar quais são os pontos positivos e negativos, sem chegar na plataforma hoje, para a gente poder manter essa estratégia, poder continuar entregando valor. Agora, se você não é cliente Plumes, é claro, né, a gente convida você a conhecer a plataforma, pedir uma conta teste, né, que é gratuita por 14 dias, ou pedir uma demonstração, né? Se você pedir uma demonstração, nossos consultores vão entender seu cenário, montar como seria um dia da sua empresa na plataforma, para justamente você visualizar como seria esse processo. E a gente aguarda seu contato e estamos sempre de braços abertos aí para quem quiser conhecer melhor a Plumes, entender melhor nossas estratégias, né? E se você for de marketing e tiver mais dúvidas sobre a questão de marketing de defensores, né, pode falar comigo, estou sempre aberto, né, a conversar lá no LinkedIn e também pelo meu e-mail, né? Fiquem à vontade para entrar em contato. Legal, Henrique. Queria muito te agradecer. E eu queria também, eu acho que é interessante a gente falar aqui do nosso lado como é que funciona, né, todo o processo de avaliação que a gente recebe dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem um processo bastante cuidadoso com cada review que chega. Então, todas as reviews são checadas para cada pessoa que entra no portal e deseja escrever uma avaliação, ela precisa se logar, ela precisa se identificar. E aí todo o passo a passo que a gente tem ali com relação a que a gente quer perguntar sobre a solução, como é que está sendo a experiência dela, o quanto ela pode falar, o quanto ela gosta, os pontos que podem ficar ali como pontos a melhorar. Então, enfim, a pessoa realmente recebe um formulário bem completo para que a avaliação dela seja
bastante extensa e verdadeira, né? E aí é interessante porque muita gente pergunta por que as avaliações não aparecem logo que elas são enviadas, e é justamente porque a gente tem toda essa curadoria e tem esse processo bem cuidadoso de checagem, então às vezes pode levar algumas horas para que essa avaliação apareça no nosso site, seja visível, né? Então, a gente garante, né, toda a idoneidade aí dessas avaliações, justamente para construir junto com vocês essa estratégia aí e dar voz realmente às pessoas que são usuários reais dentro da plataforma B2B Stack. Eu quero te agradecer todo esse cuidado, essa atenção que você teve. Esse é um tema bastante interessante para o mercado ainda, para o mercado nacional. Acho que tem bastante espaço ainda para as empresas aprenderem sobre isso. Eu acho que esse contribuir um pedacinho a mais para que esse conteúdo possa ser disseminado. E é isso. Te agradeço muito por estar aqui com a gente. E quem quiser conhecer a plataforma, quem quiser conhecer a Plumes, qual que é o endereço do site? O site da Plumes é plumes.com, né? É só ver como está escrito meu nome, aqui do lado do meu nome, Plumes. É um nome meio chatinho de escrever, mas é lá, plumes.com. Pode falar com a gente, ver lá suas dúvidas, né? E a gente está sempre disposto a conhecer vocês. E também agradecer, Vanessa, pelo convite, né, por estar aqui, por compartilhar um pouquinho, né, da nossa estratégia. Legal. E quem quiser conhecer também a avaliação, né, dos usuários da Plumes no portal B2B Stack é b2bstack.com.br, tá bom? Obrigada, gente, pela audiência.